Olá, eu sou o professor Edgar Schipana. Nesta videoaula falaremos sobre extremos relativos e absolutos de uma função, máximos e mínimos. Vamos iniciar então com a definição de máximos e mínimos relativos, ou também chamado de máximos e mínimos locais. Dada uma função f de D em R e x0 um elemento do domínio D, diremos que o ponto x0, f de x0 é de máximo relativo da função f se existe uma região I que está contida no domínio D, tal que essa imagem f de x0 é a maior imagem, é maior ou igual do que qualquer f de x para todo x pertencente a essa região I. Analogamente, diremos que o ponto x0, f de x0, é um ponto de mínimo relativo de f se existe uma região I contida no domínio, tal que essa imagem em x0, um f de x0, é a menor imagem, é menor ou igual do que qualquer f de x para todo x pertencente a essa região I. Agora, se essa região I for o domínio todo, aí passa a ser chamado de máximos e mínimos absolutos. Vejamos a definição. Então, dada uma função f de D em R, x0 um elemento do domínio, diremos que o ponto x0, f de x0, é máximo absoluto se a sua imagem f de x0 é a maior de todas, é maior ou igual do que qualquer imagem f de x para todo x pertencente ao domínio. Da mesma forma, diremos que x0, f de x0 é um ponto de mínimo absoluto de f se f de x0 é menor ou igual do que qualquer f de x para todo x pertencente ao domínio. Observemos agora a interpretação geométrica das definições dadas. Para isso, consideremos o gráfico de uma função yf de x desta forma, e aqui podemos visualizar extremos em x1, que é um extremo de máximo, um extremo em x2 de mínimo, ou em x3 máximo, em x4 um extremo de mínimo e em x5 um extremo de máximo. Em x1 é um extremo de máximo relativo. Isso por quê? Porque existe no seu domínio uma região I na qual esse ponto em x1 possui a maior imagem. Então, é relativo a uma região dentro do domínio todo. Então, por isso recebe o nome de relativo. Então, quais são os extremos de máximo relativo? x1 para ordenado. x1, f de x1, x3, f de x3, x5, f de x5. E de mínimo seria x2, f de x2 e o x4, f de x4. Agora, no entanto, temos o valor absoluto. Em x3, ponto x3, f de x3, essa imagem f de x3 é a maior imagem da função toda. Então, aqui vai ser definido como valor de máximo absoluto. Observem que em x3 também é um máximo relativo, só que ele é um máximo absoluto por possuir a maior imagem. E mínimo absoluto não possui mínimo absoluto, embora tenha aqui em x2 e x4 extremos de mínimo relativo, mas não são absolutos porque a minha função ela vai para menos infinito. Então, não existe. Vamos agora continuar. Pegamos agora o teorema de Fermat. Seja f uma função de D em R derivável em x0 pertencente ao domínio D. Se x0 f de x0 é um extremo local de f, já seja de máximo ou de mínimo, então a derivada nesse ponto x0 vai ter que ser igual a zero. Vamos para a interpretação geométrica deste teorema. Para isso, vamos citar novamente um exemplo de uma função, o seu gráfico aqui, e aqui observamos, por exemplo, extremos em x1, x2, x3, x4 e x5, como já vimos anteriormente. Em esses extremos, pelo fato de a função ser derivável em x0 significa que existe uma reta tangente nesses pontos. Então, existe uma reta tangente em x1 que vai ser paralela ao eixo x. Se ela é paralela ao eixo x, o seu coeficiente angular vai ser zero. Então, isso significa que a derivada em x1 vai ter que ser zero. E isso acontece num extremo de máximo relativo. O mesmo acontece quando é de mínimo relativo. Um extremo em x2, se é que existe a derivada, então existe uma reta tangente. E essa reta tangente ela é paralela ao eixo x. O seu coeficiente angular é igual a zero.
como o coeficiente angular é a derivada no ponto, então a derivada vale zero. O mesmo acontece em x3, em x4 e em x5. Isso podemos garantizar desde que exista um extremo nesses pontos. Tá? A recíproca deste teorema não é verdadeira. Quer dizer, se a derivada for igual a zero, não podemos dizer que se trata de um extremo. Se é um extremo de uma função e existe a derivada, então a derivada vai ter que ser zero, mas a recíproca não. Vejamos aqui na observação. Então, a recíproca não é verdadeira. Basta dar um exemplo, a função f de x igual a x ao cubo mais 1, onde a derivada de x ao cubo dá 3x quadrado. Essa derivada 3x quadrado, ela em zero, em x igual a zero, vai valer zero. Quer dizer, a derivada em zero vale zero. No entanto, em x igual a zero não existe um extremo, como podemos aqui observar no gráfico. Este aqui é o gráfico dessa função f de x igual a x ao cubo mais 1. Então, no ponto zero, aqui a reta tangencia a curva, ela é paralela ao eixo x, que o seu coeficiente angular vai ser zero, né? A sua derivada vai ser zero. No entanto, não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Então, veja bem, vamos interpretar bem. O teorema de Fermat afirma isso. Se a derivada existe, que se existe uma reta tangente, se a derivada existe, e é um ponto de extremo de máximo ou de mínimo, então nesse ponto a derivada tem que ser zero. É isso. Vamos continuar. Vamos agora para a definição de ponto crítico. Dada uma função de D em R e x0 um elemento domínio, diremos que x0, f de x0 é um ponto crítico dessa função se a derivada em x0 for igual a zero ou se a derivada em x0 não existe. Okay? Então, é isso. Vamos para uma interpretação geométrica disso. Por exemplo, temos aqui o gráfico de uma função y igual a f de x e encontramos pontos, né? Em x1, por exemplo, é um extremo de máximo local ou relativo, a sua derivada é zero. Em x2 também tem um ponto onde tem um extremo onde vai valer zero, só que em x3 é um ponto onde não existe reta tangente. Se traçarmos aqui uma, outra, essas retas tangenciam esta curva nesse ponto, mas existem infinitas. Por isso a gente conclui que não existe uma reta tangente neste ponto x3. Por isso a gente conclui que não existe a derivada nesse ponto. Então, é importante destacar que extremos de máximo e de mínimo absolutos podem possuir as suas derivadas iguais a zero ou não existir a derivada, como é o caso aqui no ponto x3. Então, máximos relativos, para este caso, acontecem em x1 f de x1 e em x3 f de x3. No entanto, a derivada em x3 não existe. Okay? Por isso é chamado de ponto crítico. É um possível ponto de máximo ou de mínimo relativo. E para que isso aconteça, a derivada é igual a zero ou não existe a sua derivada. Então, mínimo relativo, temos um x2 f de x2 e o máximo absoluto acontece justamente em x3 f de x3, para este caso. Okay? Vamos agora para o teorema do valor extremo. Seja f uma função de D em R contínua nesse domínio D, que é um intervalo fechado. Então, f possui máximo e mínimo absoluto nesse intervalo fechado AB. Vamos lá, o que o teorema quer dizer? O teorema nos assegura que a continuidade da função, se a função é contínua, e se o domínio é um intervalo fechado, são duas condições suficientes para garantizar que a função possui máximo e mínimo absoluto nesse domínio, nesse intervalo fechado. Tá? Esta condição não é necessária, mas é suficiente para garantizar a existência de máximos e mínimos. Vamos ver com a interpretação aqui geométrica. Imaginem aqui temos uma função cujo domínio não é um intervalo fechado. Né? Então, se não é intervalo fechado, né, ele vai para menos infinito para mais infinito. Né? Não vai ter valor de mínimo absoluto nem de máximo absoluto, apenas valores relativos. Então, seu domínio são reais, porque vai de menos infinito a mais infinito. Não existe mínimo nem máximo. Aqui temos um outro exemplo,
né? Aqui sim, o domínio vai do valor x1 até o valor x4, quer dizer, o domínio é o intervalo fechado de x1 até x4, e a função é contínua ao longo, né, desse domínio, portanto, possui máximo e mínimo absolutos. E neste caso aqui, o máximo absoluto está acontecendo em x4, f de x4, e o mínimo está acontecendo no ponto x1, f de x1, que é justamente o valor do extremo, né? Tá? Mas existe. Com essa condição de ser o domínio um intervalo fechado, isso já nos garante que vai existir um máximo e mínimo. Por exemplo, aqui temos né, um gráfico de uma outra função, onde o domínio não é um intervalo fechado. É fechado em x1 e aberto em x4. Então, não satisfaz o nosso teorema. Então, não temos certeza se vai existir ou não máximo e mínimo. Como de fato, né? Aqui observamos que não existe o valor máximo absoluto, porque aqui o ponto x4 não faz parte do mínimo, está aberto. Existe o valor de mínimo, mas não existe um valor de máximo. Tudo bem? Não é uma condição, uma exigência que o domínio tenha que ser fechado, tá? Porque o domínio pode ser qualquer intervalo, pode ser um intervalo aberto também, e possuir extremo de máximo e de mínimo absoluto. Mas se ele possui um domínio, que é um intervalo fechado, e a função for contínua, isso já é suficiente para garantizar a existência de extremos relativos absolutos, de máximo e de mínimo. Ok? Vamos continuar. Vamos agora para um resumo do que foi comentado até agora. Então, consideremos o gráfico de uma função y igual a f de x, como está aqui, e vamos relembrar o que falamos. Pontos críticos. Como encontrar os candidatos a extremos, já seja de máximo ou de mínimo? É simplesmente verificando os valores de x para os quais a derivada é igual a zero e onde não existe a derivada. Então, dessa forma, vamos encontrar os candidatos, que são os pontos críticos. E neste caso, vamos encontrar o x1, x2, x3, x4, que são pontos onde a derivada dá zero, são extremos relativos, e em x5 é um ponto onde não existe a derivada. Agora, como determinar qual vai ser o extremo de máximo ou de mínimo absoluto? É simplesmente comparando as imagens nos candidatos encontrados. Primeiro, para os pontos críticos encontrados, que seria x1, x2, x3, x4 e x5. E também, caso seja dado um domínio definido por um intervalo fechado, como é o caso do exemplo, o intervalo que vai de A até B. Se o domínio é dado por esse intervalo, devemos considerar também os extremos em A e em B para a comparação das imagens correspondentes. Okay? Porque justamente nesse exemplo, aqui no ponto B, que é o extremo, né, desse intervalo de domínio, se apresenta o valor mínimo da função e não é um ponto crítico encontrado onde a derivada é igual a zero, onde não existe a sua derivada. Então, por isso, sempre tem que ter o cuidado. Se é definido o domínio por um intervalo fechado, os extremos desse intervalo fechado têm que ser levados em consideração. Simples assim. Okay? Agora vamos para os exercícios. Exercício 1. Ache os extremos absolutos de f, desta função aqui, no intervalo de menos 2 a, que esse vai ser o domínio, que é o intervalo fechado. Então, primeiro precisamos encontrar os candidatos, que são os nossos pontos críticos. Para isso, vamos fazer a nossa derivada. Né? Então, a primeira coisa a ser feita seria a nossa derivada. A derivada de x ao cubo é 3x quadrado, a derivada de x quadrado é mais 2x, a derivada de menos x é menos 1. A derivada de 1 é zero. Por isso que fica aqui a nossa derivada. Okay? Então, para encontrar os pontos críticos, temos que verificar para que valores esta derivada é igual a zero, que se vamos igualar a zero esta função derivada, e depois para que valores não existe esta derivada. Então, pontos para os quais a derivada é zero. Então, vamos igualar a zero esta expressão e vamos ter um polinômio segundo grau. Aqui vamos usar Bhaskara para encontrar raízes. Okay? Então, é menos b mais menos raiz quadrada b quadrado menos 4ac dividido por 2a. É só substituir os valores
ok? Aí vamos encontrar menos 2 mais menos 4 sobre 6, o que vai nos levar a dois candidatos. Seria um terço, um valor x igual a um terço, e o outro x igual a menos 1. Okay? São dois candidatos. Agora vamos verificar para que valores não existe a derivada. Em primeiro lugar, uma função polinomial, ela sempre vai ser contínua, sempre vai existir a sua imagem, porque não existiria se fosse uma fração algébrica, se aparece um denominador, uma expressão algébrica no denominador, aí o denominador não pode ser zero. Como um polinômio não possui denominador, o denominador é 1. Né? Então, qualquer valor que a gente jogar aqui em x sempre vai ter uma imagem correspondente. Por isso, toda função polinomial é sempre contínua. Como a derivada vai dar uma função polinomial, sempre vai existir essa imagem, sempre vai existir essa derivada, no caso. Então, não vamos encontrar candidatos onde não exista derivada, porque sempre vai existir. Okay? Então, a gente já passa essa etapa, só igualamos a zero a derivada, porque pontos onde não existe não tem candidatos. Né? Em determinado momento, vamos passar direto, né, por essa parte. Só vamos igualar a zero a derivada da função, porque já sabemos que, como é um polinômio, sempre vai existir a sua derivada. Né? Por outro lado, o domínio. O domínio D é um intervalo fechado, então temos que levar em consideração os extremos menos 2 e meio. Então, quais seriam os candidatos? Seria um terço, menos 1, menos 2 e 1 meio. Esses quatro candidatos vamos ter que comparar as suas imagens. E aí, certamente, vai estar o valor máximo e o valor mínimo absoluto. Que me garante isso? Já vimos, né, o teorema do valor extremo, é que me garante que isso vai acontecer, porque a função é contínua, definindo um domínio que é um intervalo fechado. Então, sempre vai existir máximo e mínimo. Por isso que a gente já está passando a fazer isso. Né? Só vamos encontrar, então, as imagens em cada um desses valores. Então, a imagem em menos 2 eu vou substituir na função, obviamente. Né? F de menos 2, aí vou substituir no lugar de x menos 2, elevo ao cubo ao quadrado, faço a operação, e aí encontro a imagem menos 1. Logo, próximo seria f em menos 1. A imagem menos 1 vai ser menos 1 ao cubo, mais menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 1. Aqui vocês têm que ter muito cuidado com os sinais. Né? Menos com menos dá mais. Né? Aqui vai ficar uma potência ímpar, então vai ficar negativo. Quando é potência par, some o sinal. Né? Então aqui vai dar 2. F em 1 meio, né? Colocando lá 1 meio ao cubo, substituindo no lugar de x, 1 meio ao cubo, 1 meio ao quadrado, menos 1 meio mais 1. Fazendo MMC, você vai encontrar 7 oitavos. Essa é a imagem. E por último, a imagem em 1 terço. Também substituo na função, né? E aí vou calcular a minha imagem, vai dar 22/27. Obviamente, ao comparar esses valores, eu já vou identificar que menos 1 é a menor imagem entre todos eles. Então, o valor em x igual a menos 2, a sua imagem menos 1, é um extremo de mínimo. Aqui está o extremo de mínimo absoluto. E o valor máximo é aquele que possui maior imagem, que está em 2. Por isso que concluímos assim. A resposta é dada em par ordenado, porque estamos falando de ponto. Né? Então, em menos 2 menos 1, menos 2 que é o valor de abscissa, o domínio e a imagem menos 1, e menos 1, 2 são extremos de mínimo e máximo absolutos da função, respectivamente. Esse é o nosso primeiro exercício para visualizar tudo aquilo que comentamos até agora. Vamos para o exercício 2. Aqui estamos diante de um problema de optimização. Né? Então, é um problema onde vamos construir uma função a ser otimizada, já seja encontrar o seu valor máximo ou o seu valor mínimo. Vamos lá.
Um fabricante de caixa de papelão deseja fazer caixas abertas a partir de um papelão de dimensões 12 centímetros por 12 centímetros, quer dizer, é um quadrado de 12 por 12, cortando quadrados iguais dos 4 cantos e dobrando os lados para cima. Determine o comprimento do lado do quadrado a ser cortado para obter uma caixa com maior volume possível. Então, veja bem, a função que vai ter que ser optimizada é o volume. Vamos tentar encontrar o maior volume possível. Vamos lá, vamos interpretar isso geometricamente. Então, vamos colocar aqui um quadrado de dimensão 12 por 12 e vamos retirar nos 4 cantos quadrados de dimensão que não conhecemos. Vamos colocar xx, vamos retirar essas dimensões e dobrar depois, posteriormente, gerando esta figura, que é a nossa caixa de papelão, né? Uma caixa aberta. Então, observem que as medidas aqui, se o comprimento, né, desse papelão é 12 e eu retiro x nos extremos, essa base aqui vai ficar sendo 12 menos x, 12 menos x. Por isso que se encontra aqui 12 menos x, 12 menos x. E a altura vai ser dado por esse x. Desta forma, já posso calcular a função volume. Vai ser dado pelo produto dessas três dimensões, né? Que é a área da base vezes a altura, que seria 12 menos x vezes 12 menos x vezes x. Então, x que multiplica 12 menos x vezes 12 menos x. Agora aqui eu faço a distributiva para encontrar a expressão, né, o polinômio no caso. E vai dar esse polinômio do terceiro grau. É importante destacar que essa função volume vai ser uma função polinomial. Então, obviamente, né, é uma função contínua. Além disso, observamos que o domínio dessa função v volume, que é o valor de x, ele vai oscilar entre 0 e 6, não passando esses valores. Em x igual a 0, significa que não existe corte nenhum. E em x igual a 6, significa que o corte é tão grande que acaba cortando todo o papelão. Tá? São os valores extremos. Em 0 e em 6, obviamente, não vai ter nenhum volume gerado, porque vai ser, ou não se corta nenhum extremo, ou se corta o papelão todo, né? Então, mas é levado em consideração que o domínio, o valor de x, está definido num intervalo fechado. Então, pelo teorema de Fermat, já nos diz o seguinte, que essa função, por ser contínua e definida no domínio fechado, com certeza vai possuir um valor máximo e um valor de mínimo absoluto. Para nosso caso, temos que identificar o valor de máximo absoluto desse volume. Então, para isso, vamos calcular a nossa derivada, né? Encontrar os pontos críticos, que a derivada é igual a zero. Então, derivando essa expressão, 4x ao cubo é 12, 4 vezes 3 é 12, x quadrado, como está aqui, 48x quadrado, então o 2 passa a multiplicar 48, vai dar 96, menos 96x, e derivar esse 144x é 144. Então aqui temos a nossa derivada com o polinômio de segundo grau, e agora só vai igualar a zero, né? Igualando a zero, para encontrar o candidato, é claro que antes vou colocar esse número E12 em evidência em todas as expressões para facilitar um pouco o cálculo algébrico, né? Então, colocando 12 em evidência, 96 dividido por 12 dá 8, e 144 dividido por 12 dá 12. Então, aqui fica mais fácil, o fator que vai ser igualado a zero vai ser x quadrado menos 8x mais 12. Igualando a zero, a gente vai encontrar candidato x igual a 2 e x igual a 6. Obviamente, o único candidato que vai sobrar no final vai ser x igual a 2, porque em 6 seria o corte máximo, que não vai ter nenhum valor, né? Não vai representar a solução, nem em zero. Mas, como estamos num aspecto algébrico, vamos calcular primeiro quais são os candidatos. E os candidatos que encontramos nessa função, que vamos verificar, são x1 igual a 0, x2 igual a 2 e x3 igual a 6, que é o ponto onde a derivada é igual a 0 e os extremos do domínio, que é 0 e 6. Então, vamos comparar as imagens nesses três valores encontrados e aí vamos definir quem possui
imagem máxima, que é esse volume máximo e volume mínimo. Para o nosso caso, precisamos do volume máximo. Então, podemos usar tanto esta função polinomial 4x ao cubo menos 4x quadrado mais 144x, ou usamos a expressão inicial, né, em 3 fatores. Eu prefiro usar a primeira, tá? Porque aí fica mais fácil. Se substituirmos em zero, né, zero multiplicado por qualquer outro fator, isso vai dar zero. Então, a imagem em zero, v de zero, é zero. Agora, a imagem em 2. Vou substituir 2 aqui, né? Então vai ser 2 que multiplica 12 menos 2 vezes 2 dá 4. Então 12 menos 4 vai dar 8. E aqui também vai dar 8. 2 vezes 8 vezes 8 vai dar 128. E em 6, vou substituir 6 aqui, né? Então vai dar 12 menos 12, aí vai dar 0. Isso vai dar 0. Então, o valor máximo vai acontecer em 128, o valor máximo em 128 vai acontecer em x igual a 2. Então, a dimensão x igual a 2 vai nos gerar o volume máximo de 128. 128 centímetros cúbicos, né, por unidade da centímetro. Como a pergunta está sendo solicitada aqui, o comprimento que vai gerar o maior volume possível, então está se perguntando pelo valor de x. E o valor de x é 2. Por isso respondemos, o volume da caixa é máximo quando x igual a 2. Se a pergunta fosse, qual é o volume máximo dessa caixa gerada? A resposta seria 128 centímetros cúbicos. Okay? Então, é isso. Na próxima aula já vamos poder trabalhar agora com crescimento e decrescimento de uma função, analisando o sinal da derivada. E isso vai nos ajudar a verificar se o extremo é de máximo ou é de mínimo, comparando com o crescimento e decrescimento da função. Mas isso vai ser feito na nossa próxima aula, ok? Isso aí. Finalizamos então esta aula e até uma próxima.